E hoje à noite promete encantar o público que vai assistir à ópera A Flauta Mágica, interpretada pela Orquestra Unicinos Anchieta, com regência do maestro Evandro Maté e direção de Malu Gurgel. O Anfiteatro Padre Werner, localizado no campus de São Leopoldo, da Unicinos, será palco do espetáculo, que conta com a participação do Coral de Porto Alegre e também de um ator. Saiba mais na reportagem de Isadora Meyer. Ensaios que já são verdadeiros espetáculos. Durante essa semana, a Orquestra Unicinos Anchieta e mais um grande elenco se preparam para mais uma apresentação. O espetáculo da vez será a ópera A Flauta Mágica. A história se passa em um antigo Egito imaginário. Nela, os principais personagens, Tamino e Pamina, enfrentam as difíceis provas do ritual de iniciação impostas pelos membros do Templo da Sabedoria. Ao final, o jovem casal triunfa e escapa das artimanhas da Rainha da Noite, que no fim é derrotada pelos poderes da luz. A obra faz referência aos ideais de fraternidade, virtude, sabedoria e amor. E a gente segue falando sobre esse assunto aqui no estúdio. E para isso a gente recebe então o maestro da Orquestra Unicinos Anchieta, Evandro Maté. Olá, Evandro, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Tudo bem, tudo certo. Bom, então antes de a gente começar falando sobre a ópera, a gente gostaria de falar um pouco sobre o gênero, né, a música de concerto. Como você avalia essa disseminação da cultura aqui no Brasil? De modo geral, ela é muito forte no Brasil, né? Nós temos hoje, ela vem crescendo muito. São Paulo, a questão de 10 anos, construiu a nova Sala São Paulo, que se tornou um centro de referência no mundo, não só aqui, como uma das maiores salas de concertos melhores que nós temos no mundo. Nós temos Minas hoje com 2 orquestras, uma recentemente criada há 5 anos, também com uma sala de concertos nova. Então, em todo o Brasil vem crescendo muito, principalmente pelos projetos sociais, que esses projetos estão atendendo muitas crianças. Nós temos, por exemplo, hoje em Heliópolis, São Paulo, na favela, uma orquestra sinfônica, que é um projeto que começou há 10 anos atrás e que recentemente, inclusive, viajou para a Alemanha para tocar Beethoven. Então, isso tem crescido muito. O Rio Grande do Sul, como em tudo, está um pouco atrás, de um modo geral, nessa economia, né? Mas, de um modo geral, a gente tem conseguido fazer crescer isso aqui no Rio Grande do Sul. Temos a OSPA, temos a Orquestra Teatro de São Pedro, a própria Orquestra Unicinos, a Orquestra de Caxias. Então, isso tem crescido bastante. E, Evandro, qual é o tipo de público para esses concertos? Tem elementos para todos os gostos? O que vocês notam assim nos espetáculos da orquestra? Nós temos um fator interessante aqui na Unicinos, né? Porque como a orquestra tem uma diversificação muito grande de programas, desde rock, jazz, música popular brasileira e música de concerto, nós sentimos que o que a gente imaginava está acontecendo. Pessoas que têm vindo aos nossos concertos pelo atrativo do rock, pelo atrativo do jazz e dos concertos pop, estão retirando ingressos para a ópera. Então a gente vê que nós estamos começando a criar um público próprio em relação à orquestra. De qualquer forma, sempre é atrativo uma ópera, porque ela une os elementos todos das artes. Por exemplo, o teatro está no palco, dança às vezes está, no caso, nessa ópera não temos, né, e música. Então, nós sempre consideramos a ópera um gênero completo, porque ela tem muitas coisas, envolve cenário, envolve iluminação. Essa é a diferença, então. Exato, envolve coral, envolve dança, envolve muitos elementos das artes em geral. Bom, Evandro, e nesse ano a gente lançou aqui na TV Unicinos, né, o programa Hora dos Clássicos, que justamente, então, para quem vê, né, os espetáculos da orquestra e também quem não vê pode conferir e assistir nesse programa, né, porque a gente coloca em evidência, então, apresentações que já aconteceram da orquestra. E o que você acha? É uma alternativa para a disseminação dessa cultura? Eu acho que sim, eu acho que está faltando no Brasil esse tipo de iniciativa. Recentemente, graças a Deus, surgiu um canal novo na TV a cabo que chama Arte 1, não sei se vocês ouviram falar, e que tem muita gente do meio cultural falando, porque ele é um canal focado só em música e jazz, e música de concerto, literatura, design e moda. Então, é um canal específico que trabalha só com isso. E a gente vê muita gente falando sobre isso e querendo assistir. Então, eu vejo que é importante ter esses canais para que as pessoas tenham contato com isso também. Mas o mais importante, e não sei se a nossa geração vai ver isso, é que se trabalhe na escola, desde criança.
Porque todos os países desenvolvidos e que têm forte ação nessa área de música de concerto é porque a criança ela conhece Beethoven na escola, conhece Mozart. Algumas vão gostar e outras não vão gostar. As que vão gostar vão acabar assistindo. Como em qualquer área, em qualquer gênero. E no Brasil a gente é muito frágil nesse processo ainda. Bom, e ontem até a gente estava comentando antes de entrar no ar, eu e a Gabi fomos fazer uma gravação no Anfiteatro Padre Werner, né? E a gente pôde conferir um pouquinho do ensaio, então, da orquestra Só um gostinho, pra ópera. né? É verdade, a gente pôde ter uma prévia ali e realmente deu uma vontade de conferir toda ela, né, Gabi? Exatamente. A gente estava comentando, muito bacana. E, Evandro, como estão os ensaios, então? Como funciona, né, um ensaio, uma preparação para uma ópera? Bom, nós estamos, a princípio, em 20 dias, praticamente, de dedicação exclusiva a isso. O projeto vem desde o ano passado, né? Desde captação de recursos, conceito do que vai se fazer. Porque a Flauta Mágica ela é uma das óperas mais executadas na história. Ela tem uma mitologia imensa. Mozart coloca aí muitos elementos, principalmente elementos da maçonaria, do qual ele fazia parte. Então, ela te dá a possibilidade de tu trazer ela a qualquer tempo. Então é muito difícil, você pode fazer ela com vestimentas e com uma característica de época ou não. Nós optamos por não, nós optamos por fazer uma mescla entre um tempo atual e parte do que tinha os conceitos da ópera naquele período. Realmente dá muito trabalho, confecção de figurino, confecção de cenário, né? O próprio cenário, vocês devem ter visto, ele tem todo um trabalho de iluminação muito especial que tem a ver com esses elementos da mitologia que estão dentro da ópera. Então, é bastante interessante. O coro vem trabalhando a questão de 40 dias, os solistas chegaram a 15 dias, tá? Dedicação exclusiva todos os dias, ensaios todos os dias praticamente, mas é gratificante. E vocês vão trabalhar com um coral de Porto Alegre e também com atores, né, Evandro? Como é que funcionam essas parcerias da Orquestra Unicinos? Sim, é que o que acontece? Toda ópera, nós temos o que se chama recitativo, que são as falas cantadas. Se nós fôssemos fazer elas integralmente, ela duraria 3 horas e meia. Naquele período, 3 horas e meia era pouco tempo. As pessoas gostavam de ter atividades longas, né? Hoje já não é tão comum isso. Então, é muito comum no mundo se fazer adaptações. Então, nós fizemos essa adaptação. No local das falas, entre os cantores, que seriam os, entre aspas, atores da ópera, e cantores, nós colocamos, então, um ator que ele faz uma espécie de narração. Na verdade, ele está personificando o Mozart no palco. Então, ele se coloca como Mozart no palco contando a história. E assim a gente consegue também fazer com que ela tenha menos de 2 horas. Bacana, uma ótima expectativa, então, para a orquestra de noite, para a apresentação, né, Evandro? Bem legal, também produção bem bonita. E então, hoje à noite acontece às 8 horas no Anfiteatro Padre Werner, mas as senhas já estão esgotadas, né? Aqui no Padre Werner já estão esgotadas. Nós temos em Porto Alegre. Exatamente, temos outra oportunidade, né, Gabi, para quem não puder conferir. Em Porto Alegre, nesse final de semana, no sábado e no domingo, no Teatro São Pedro. Quem não tiver a oportunidade de conferir hoje, pode conferir no sábado, então, esse espetáculo que promete ser ótimo, né? Eles têm sistema de teleentrega. Ah, já facilita, né? Isso facilita. Tá certo, então. Mais informações, então, tem no site unicinos.br/orquestra. Isso. Exatamente. Obrigada, Evandro, Muito então, obrigado. pela sua participação. Eu e boa sorte hoje à noite. Obrigado. E até mais. Obrigado. A seguir tem a 4ª reportagem da 3ª série especial da Rede Prosa, sobre chimarrão e os processos da erva mate. Vamos conferir a produção da TV Univades de Lajeado. Nós já voltamos, não saia daí.